Ninguém viu duas crianças chegando naquela padaria como quem chega num altar, com a fome fazendo barulho por dentro e a dignidade segurada por um fio. Elas não pediram dinheiro, não pediram esmola. Só apontaram para o pão atrás do balcão e disseram com uma calma que doía: "A gente canta, se a senhora der um pão." E foi aí que a rua riu. Riu alto, riu com crueldade, até que elas abriram a boca. E um homem que não chorava há anos deixou o mundo cair no chão. Luna tinha 12 anos, mas carregava no rosto uma espécie de cansaço que não combina com a infância. Não era só sujeira ou olheiras. Era a expressão de quem aprendeu cedo demais a medir o tempo em migalhas. Quanto falta para a noite, quanto falta para a fome do irmão virar choro, quanto falta para alguém olhar com nojo, quanto falta para a chuva. Ela andava com os ombros levemente curvados, como se pedisse desculpas ao ar por existir. Mas os olhos dela eram os de quem prometeu ficar de pé até o último segundo. Davi, de 9, vinha sempre perto, colado como sombra. Tinha os joelhos ralados e a camiseta fina demais para o frio de São Paulo, quando o céu decide ficar cinza o dia inteiro. Às vezes, ele tentava sorrir, daquele jeito de criança que finge que tá tudo bem, só para não assustar a irmã. Mas Luna conhecia cada mentira do irmão. Conhecia pelo som da respiração, pela forma como ele engolia seco quando via comida, pela mão que tremia quando a barriga doía mais do que a coragem. Eles dormiam embaixo de um viaduto, onde o barulho dos carros virava uma espécie de mar pesado, constante, que nunca deixava o silêncio existir. Ali, o chão era frio mesmo quando o sol aparecia, porque o frio não vinha só do cimento, vinha do abandono. Luna guardava uma sacola com o pouco que tinha, um cobertor rasgado, 2 colheres, uma garrafinha de água e um caderno amassado, com folhas manchadas, onde ela escrevia letras de música como quem reza. Aquele caderno era o que sobrou da mãe. A mãe se chamava Ana, e antes do mundo desabar, ela ensinava crianças a cantar numa escola pública. Não era famosa, não tinha dinheiro, mas tinha uma coisa que enchia a casa: voz. Uma voz doce, firme, dessas que fazem a gente acreditar que Deus, se existe, às vezes mora numa canção. Ana dizia para Luna: "Filha, a vida é dura, mas quando você canta, por um instante, ela obedece você." E Luna acreditou. Acreditou tanto que mesmo depois do velório simples, depois do despejo, depois do pai sumir como quem apaga uma luz e vai embora, ela continuou guardando canções como quem guarda pão. Naquela manhã, Davi acordou com febre, a testa quente, os olhos fundos, a boca seca. E ainda assim, quando Luna perguntou se ele aguentava andar, ele respondeu com "aguento", que parecia mais oração do que certeza, porque fome não espera. E no bolso invisível da esperança, Luna tinha uma a padaria da rua do carro, perto do centro. No fim do dia, às vezes sobrava pão, às vezes alguém tinha coração, às vezes a vida dava um intervalo, mas naquele dia o céu parecia decidido a não dar nada. A Rua do Carmo estava viva, gente apressada, ônibus cuspindo fumaça, vendedores gritando promoções, cheiro de café escapando de algum lugar. E no meio de tudo isso, Luna e Davi pareciam deslocados, como se a cidade tivesse pressa demais para admitir que 2 crianças existiam sem casa, sem mãe, sem colo. A padaria se chamava Pão de Ouro. Era bonita, cheia de vida, com prateleiras brilhando de sonhos, pães dourados, bolos fofos, salgados quentes. O tipo de lugar onde o cheiro entra primeiro e o povo obedece depois. Davi parou na calçada, hipnotizado, como se o cheiro pudesse alimentar. Luna respirou fundo. A vergonha dela era antiga, mas ainda doía. Ela puxou o irmão pela mão e entrou. O sino da porta tocou, aquele trim que anuncia cliente. Só que não anunciou, denunciou. Alguns olhares viraram na hora. O atendente atrás do balcão, um rapaz de avental branco, franziu a testa. Uma senhora segurou a bolsa mais perto do corpo, como se a pobreza fosse contagiosa. Um homem no canto, com um pão na chapa na frente, soltou um riso curto, de canto de boca. Luna se aproximou do balcão. A voz saiu baixa, mas limpa. "Moço, tem pão de ontem. A gente pode pegar um pedacinho?"
rapaz olhou para os lados como se a decisão não fosse dele. E aí do fundo surgiu uma mulher mais velha. Dona Cida, dona da padaria. Tinha cabelo preso, mãos de quem trabalha desde sempre, e um olhar que misturava dureza e cansaço. Aqui não é lugar para isso, menina. Vai procurar assistência. Vai em abrigo. Luna engoliu seco. A gente tentou, mas não tinha vaga. É só um pão. Por favor. Davi segurou a barra da camiseta da irmã e cochichou. Lu, tô tonto. O mundo girou um pouco nos olhos dela. E foi aí que ela viu as risadas crescerem, pequenas, espalhadas, como faísca em palha. Um adolescente apontou e murmurou alguma coisa pra mim. Um homem de camisa social disse, alto o suficiente. Daqui a pouco vão pedir pra cantar também, né? Fazer showzinho com comida. E a roupa, que já era barulhenta, ficou pior. Porque nada é mais cruel do que rir em cima da dor alheia. Luna sentiu o rosto queimar. Sentiu aquela vontade de desaparecer. Mas olhou pro irmão e a vergonha virou urgência. Ela abriu a boca de novo. Só que dessa vez, a voz saiu diferente. Não era súplica, era proposta, era coragem desesperada. A gente canta. Dona Cida piscou sem entender. Como é? Luna sustentou o olhar. A gente canta se a senhora der um pão. E então veio a gargalhada. Uma gargalhada que atravessou o vidro, escapou para a calçada, chamou mais gente. O mesmo homem de camisa social bateu na mesa como se fosse a melhor piada do dia. Canta então! Quero ver! Dona Cida ficou parada, dividida entre expulsar e encerrar logo aquilo. O atendente, constrangido, olhou para baixo. E Luna só apertou a mão do irmão, como quem segura o mundo para ele não cair. Davi, mesmo febril, levantou o rosto. E naquela fração de segundo, antes do canto, ele disse baixinho, Mãe ia gostar. Dona Cida apontou para a porta impaciente. Tá, se é para acabar com isso, canta lá fora, mais rápido. A palavra tá não foi gentileza, foi permissão cansada, foi quase um deboche. Mas para Luna soou como última chance. Eles saíram para a calçada. O frio bateu no rosto como tapa. O céu ameaçava chuva. Um círculo se formou rápido, porque a curiosidade é sempre mais rápida do que a compaixão. Gente com celular na mão, gente comendo, gente rindo. Como se duas crianças fossem entretenimento gratuito. Davi balançou um pouco. Luna percebeu e segurou o ombro dele. Você consegue? Ele assentiu teimoso. Aquela teimosia de quem não quer ser um peso. Luna fechou os olhos por um instante. E nesse escuro rápido, ela voltou para a cozinha antiga, onde a mãe batia a colher na mesa e dizia, respira, filha. A voz nasce aqui. E tocava o peito. Luna respirou, abriu os olhos e começou. A primeira nota saiu baixa, tímida, como se ainda tivesse medo de apanhar. Mas a segunda veio mais firme. A terceira abriu espaço no ar. A melodia era simples, antiga, dessas que parecem existir antes da gente nascer. Era uma canção que Ana cantava quando não tinha comida, e mesmo assim fazia parecer que tinha. Davi entrou junto numa segunda voz frágil, mas afinada. E então aconteceu uma coisa que ninguém esperava. O riso parou. Porque não era showzinho, não era graça, não era improviso de rua. Era bonito. Bonito de um jeito que assusta porque revela o que a gente tenta ignorar. A humanidade de quem a gente despreza. A voz de Luna tinha uma dor contida, mas também tinha luz. A de Davi tremia, e essa tremedeira fazia tudo ficar ainda mais verdadeiro, como se cada nota dissesse, eu tô aqui, mesmo que ninguém queira. Um homem que mastigava parou com o pão no meio do caminho. Uma mulher abaixou o celular devagar, como quem percebe que filmar aquilo era quase invasão. O barulho dos carros ficou distante. Até o sino da porta da padaria pareceu respeitar. E no canto do círculo, um homem de terno escuro, que passava apressado com uma pasta na mão, parou como se tivesse levado um golpe invisível. Ele era alto, bem cuidado, cabelo penteado, relógio caro. O tipo de homem que a cidade abre caminho. Só que naquele momento, ele não parecia poderoso. Parecia perdido. Os olhos dele se fixaram em Luna com um susto antigo.
como se aquela canção tivesse nome e sobrenome dentro dele. E quando Luna chegou no refrão, a letra veio como faca mansa. Se eu não tiver pão, eu tenho voz. Se eu não tiver chão, eu tenho Deus. O homem levou a mão à boca e chorou. Chorou do jeito feio, verdadeiro que ninguém escolhe. Chorou como quem segura o choro há anos e de repente não consegue mais. E as pessoas que antes riam ficaram sem reação. Porque é fácil rir de criança de rua. Até alguém que você considera importante se quebrar na frente de todo mundo. Aí a cidade, por um segundo, lembra que todo mundo sangra. Dona Cida apareceu na porta com expressão travada. O atendente atrás dela parecia com vergonha de existir. E Luna continuou cantando. Não por pão, por sobrevivência. Quando a última nota caiu, foi como se o ar demorasse a voltar. Ninguém aplaudiu de imediato, porque a emoção deixa a mão pesada. Foi o homem de terno que falou primeiro com a voz falhando. Quem ensinou vocês a cantar assim? Luna, ainda ofegante, respondeu. Minha mãe. Qual o nome dela? Luna hesitou. Dizer o nome da mãe às vezes parecia abrir uma ferida. Ana Ribeiro. O homem empalideceu, como se o chão tivesse mudado de lugar. Ele engoliu em seco, olhando para o nada por um instante, e então se agachou na altura de Davi, que tremia. Ele tá bem? Davi tentou responder, mas a língua parecia pesada. Luna se adiantou. Ele tá com febre desde ontem. A gente só precisava comer. O homem fechou os olhos como quem toma uma decisão dolorosa. Depois abriu e falou com firmeza. Vem comigo, agora. Dona Cida saiu com um saco de pão na mão, como se tentasse corrigir o passado em 2 segundos. Tá aqui, pega, leva. Luna pegou, mas não sorriu, porque o pão, naquele momento, era pequeno perto de tudo que tinha acontecido. O homem olhou para Dona Cida e não havia raiva explícita. Havia algo pior, decepção. A senhora riu? Dona Cida apertou os lábios. Eu não ri, mas a rua tinha rido por ela, e ela sabia. O homem respirou fundo e disse sem gritar. A gente se acostumou a ver miséria como paisagem, e paisagem não dói, até cantar. Ele se levantou, abriu a porta do carro preto estacionado ali perto e falou com cuidado. Eu me chamo Vicente, eu tenho um hospital parceiro, eu vou levar vocês, e eu vou explicar tudo no caminho. Luna olhou para o irmão, depois para o saco de pão, depois para o homem. A desconfiança era sobrevivência, mas a febre de Davi era urgência. Eles entraram. O carro tinha cheiro de couro e silêncio. Um silêncio diferente do viaduto. Um silêncio limpo, quase assustador. Vicente dirigiu com as mãos firmes, mas os olhos dele, no retrovisor, estavam molhados. Eu conheci sua mãe, ele disse baixo. Faz muitos anos. Luna sentiu o peito apertar. Não conheceu. Vicente balançou a cabeça. Conheci e eu falhei com ela. A palavra falhei saiu com peso, como se ele carregasse isso todo dia. Luna segurou o caderno no colo por reflexo, como se fosse escudo. Minha mãe morreu, ela disse fria, não por falta de sentimento, mas por excesso. Ela morreu e ninguém ajudou. Vicente piscou devagar. Eu sei. E então ele contou aos poucos como quem confessa. Ana tinha trabalhado num projeto de coral comunitário ligado a um instituto de música que ele financiava. Ela era a melhor professora que eles tinham, dizia ele, a única que olhava para as crianças como pessoas inteiras. Só que um dia houve um desvio de verba, uma acusação sem prova, e alguém precisava pagar o preço. Vicente, ocupado, distante, confiou em relatórios, em assinaturas, em gente que falava bonito, e Ana foi demitida. Eu acreditei em papel, e não em gente, ele murmurou. Depois descobri a verdade, tarde demais. Quando eu fui atrás, ela já tinha sumido. Luna sentiu o mundo girar. Não era só injustiça, era injustiça com nome, com endereço, com cara de gente rica. Foi você? A voz dela saiu rouca. Vicente não tentou se defender. Eu fui um dos que deixou acontecer. Davi gemeu baixinho no banco, a febre crescendo. E Luna, mesmo com raiva, segurou a mão do irmão.
porque a dor dele era mais importante que a raiva dela. Vicente estacionou em frente a uma unidade médica. Desceu rápido, abriu a porta do carro, pegou Davi com cuidado e chamou enfermeiros. Tudo aconteceu como se o mundo, de repente, soubesse correr. Mas Luna ficou parada por um segundo, olhando para a rua, pensando na mãe, pensando em como uma canção tinha sido mais forte do que qualquer pedido de socorro. E pela primeira vez em muito tempo, ela sentiu vontade de chorar. No hospital, o cheiro de álcool e limpeza invadiu tudo. Davi foi levado, examinado, medicado. Luna ficou num canto, segurando o caderno como se fosse o último pedaço de casa que tinha. Vicente voltou com 2 copos de chocolate quente, daqueles de máquina, simples, mas quentes o suficiente para derreter o gelo do corpo. "Toma", ele disse. "Eu sei que não resolve, mas ajuda." Luna pegou com as 2 mãos. O calor subiu pelos dedos e bateu no peito. Ela bebeu um gole e quase desabou, porque fazia tempo que algo quente não entrava nela sem pedir nada em troca. Vicente sentou ao lado, mantendo uma distância respeitosa. A música que você cantou", ele engoliu seco. "Era a música favorita da minha filha." Luna franziu a testa. "Sua filha?" Vicente olhou para frente, como se a parede fosse tela de memória. "Ela morreu num acidente, faz 3 anos. Depois disso, eu virei um homem que trabalha e respira, mas não vive. Eu parei de ir em apresentação, parei de ouvir coral, parei de entrar numa igreja sem sentir raiva. Eu achava que Deus tinha me roubado." A voz dele quebrou. "E hoje, vocês cantaram exatamente a canção que minha filha cantava quando era pequena. A mesma letra, a mesma melodia." Luna apertou o copo. "Minha mãe cantava isso pra gente quando não tinha comida." Vicente fechou os olhos como se levasse um soco por dentro. "Sua mãe aprendeu essa música com a minha esposa." Luna congelou. "Como assim?" Vicente abriu o bolso interno do paletó, tirou uma foto antiga, amassada de tanto ser tocada. Nela, uma mulher sorria ao lado de um grupo de crianças num coral. E no canto, quase escondida, estava Ana, a mãe de Luna, jovem, com o mesmo olhar firme, segurando um microfone. Luna sentiu o corpo inteiro tremer. Essa é minha mãe." Vicente assentiu, olhos vermelhos. "Essa foto foi tirada no dia em que minha esposa começou a ensinar essa canção no projeto. E Ana foi quem ajudou a organizar tudo. Ela carregou caixa, arrumou cadeira, ensinou as crianças a respirar. Minha filha estava lá. E quando minha filha morreu, eu guardei essa foto porque era uma das últimas vezes que eu vi ela feliz de verdade." Luna não conseguia falar. A garganta dela era um nó. Vicente continuou, numa sinceridade que doía. "Hoje, quando eu vi vocês na calçada, eu ri por dentro, sabe? Eu pensei, mais um vídeo, mais uma vergonha pública. Eu estava num dia péssimo. Eu ia para uma reunião cancelar o Instituto de Música de vez. Eu não aguentava mais lembrar dela. E aí, vocês abriram a boca. E foi como se minha filha voltasse por um minuto. Como se ela me dissesse, pai, olha, a vida ainda canta." Luna finalmente deixou uma lágrima cair. Uma, depois outra. E de repente ela estava chorando silenciosamente. Não como criança, mas como gente que segurou anos nas costas. Vicente olhou para ela e disse a frase que mudou tudo. "Eu não posso devolver sua mãe. Eu não posso apagar o que eu fiz. Mas eu posso fazer uma coisa. Eu posso garantir que vocês nunca mais precisem cantar por pão." Luna apertou o caderno no peito. "Promessa?" Vicente assentiu. "Promessa. Mas não é só dinheiro. Eu quero dar a vocês o que sua mãe tentou dar ao mundo. Futuro." E naquele instante, do outro lado da sala, Davi saiu do atendimento, ainda fraco, mas respirando melhor. O médico explicou que era infecção, desidratação, fome acumulada, que se demorasse mais, podia ter sido grave. Luna encostou a testa na do irmão e sussurrou como se a mãe pudesse ouvir. "A gente conseguiu mais um dia, mãe." E pela primeira vez, ela acreditou que talvez a vida pudesse ser outra coisa além de sobreviver. Nos dias seguintes, a história correu. Alguém tinha filmado o canto, postou, e o vídeo que começou como risada virou comoção.
Só que o mais forte não era a voz bonita, era o antes, era o deboche, era a crueldade. As pessoas se viram ali e não gostaram do que enxergaram. A padaria Pão de Ouro lotou de comentários. Teve gente xingando, teve gente defendendo, teve gente fingindo que sempre foi do bem. E Dona Cida, que nunca tinha sido de chorar em público, começou a perder o sono. Numa manhã, ela apareceu no hospital, segurando um saco de pães ainda quentes e um envelope amassado. Ela encontrou Luna sentada num corredor, olhando Davi dormir. "Menina!" A voz dela saiu pequena. Eu não dormi desde aquele dia." Luna não respondeu, só olhou. Dona Cida engoliu em seco. "Eu vi vocês como problema, como incômodo. Eu esqueci que vocês são crianças." Ela abriu o envelope, tirou um papel. "Eu escrevi isso ontem, porque eu não sei falar bonito, mas eu precisava pedir perdão." Ela leu tremendo. "Eu aprendi a fazer pão com minha mãe, e ela sempre dizia que pão é coisa sagrada porque mata a fome de alguém. Eu transformei essa coisa sagrada em negócio e esqueci de ser humana. Me perdoa." Quando ela terminou, ficou em silêncio, esperando o julgamento. Luna respirou fundo. A dor dentro dela queria vingança. Queria que Dona Cida sentisse o que elas sentiram. Mas o rosto de Davi, dormindo, lembrava a Luna da mãe. E a mãe sempre dizia: "Perdão não apaga, mas liberta." Luna falou baixinho: "Eu não sei se eu consigo perdoar agora, mas obrigada por vir." Dona Cida assentiu, os olhos brilhando. "Eu quero ajudar, não só com pão. Eu quero fazer direito. Se você quiser, quando vocês saírem daqui, eu tenho um quartinho acima da padaria. Pequeno, mas limpo. Vocês podem ficar até se organizarem. E você pode estudar. Pode trabalhar comigo se quiser, mas sem exploração, com salário, com dignidade." Luna ficou sem chão. Não era um milagre. Era uma escolha humana. Uma escolha rara. Vicente, por sua vez, foi além do que prometeu. Ele reabriu o Instituto de Música, mas dessa vez com o nome que devia ter desde o início: Projeto Ana Ribeiro. Publicou uma carta aberta assumindo o erro, pedindo desculpas, explicando como a burocracia e a arrogância podem matar alguém devagar. Muita gente ficou chocada por ver um homem rico admitindo culpa. Alguns disseram que era marketing, mas quem olhava nos olhos dele via outra coisa: arrependimento. E Luna começou a cantar de novo. Não por pão, por cura. No começo, ela tinha medo de palco, medo de aplauso, porque aplauso já tinha vindo junto com risada. Mas aos poucos, no instituto, entre outras crianças que também carregavam ausências, ela percebeu que cantar podia ser casa. Davi, recuperando, virou o mais animado. Ele cantava como quem brinca, com a alegria voltando devagar, como o sol depois de semana de chuva. E numa noite, quando o instituto fez a primeira apresentação, Vicente levou Luna até a entrada do palco e disse: "Eu queria que sua mãe visse isso." Luna olhou para a plateia cheia, viu Dona Cida na primeira fila, viu pessoas comuns, viu olhos atentos e sentiu uma coisa que nunca tinha sentido sob o viaduto: pertencimento. Ela abriu o caderno antigo. As páginas amassadas tremiam. E então ela falou para si mesma e para o mundo: "Mãe, hoje eu canto porque eu tô viva." Um ano depois, a mesma Rua do Carmo estava viva de novo, mas diferente. No lugar onde Luna e Davi tinham cantado por pão, havia um pequeno palco montado, simples, com crianças do instituto em volta. Era um evento comunitário feito sem luxo, mas com verdade. E a padaria Pão de Ouro distribuía pães gratuitamente, como quem aprende a devolver ao mundo o que o mundo dá. Luna subiu ao palco com um vestido simples, cabelo arrumado por alguém que se importou. Davi, ao lado, segurava a mão dela com a mesma firmeza de antes. Só que agora era firmeza feliz. A multidão estava ali, e no meio dela, algumas pessoas reconheciam o lugar e lembravam do próprio riso. E a vergonha dessa vez vinha acompanhada de mudança. Vicente subiu ao palco por um momento, não para discurso longo, só para dizer com a voz embargada: "Eu passei anos achando que a vida tinha me tirado tudo, até ver duas crianças cantando por pão. E eu percebi que, às vezes, a vida não tira. Às vezes, ela testa.
E a resposta que ela espera não é riqueza, é humanidade. Ele olhou para Luna. Ana Ribeiro, sua mãe, foi uma mulher que eu não enxerguei como devia. Hoje eu tento enxergar. Todo dia. Luna respirou. O vento trazia cheiro de pão quente e memória. Ela olhou para o céu cinza, que parecia o mesmo daquele dia, e falou no microfone, com uma calma que fazia a rua silenciar. Eu pensei que cantar era só uma forma de pedir comida. Eu achava que a gente cantava para sobreviver. Mas eu aprendi que a gente canta para lembrar que ainda é gente. E então eles cantaram a mesma canção. A mesma. Só que agora ninguém ria. Agora as pessoas choravam em silêncio. Choravam por culpa. Choravam por alívio. Choravam por reconhecer que a vida pode mudar em segundos quando alguém escolhe ser humano. No final, Luna fechou o caderno antigo, porque já não era a única casa dela. E Davi, olhando para a plateia, sorriu daquele jeito de criança que finalmente não precisa fingir. Quando o evento acabou, uma senhora se aproximou de Luna, com as mãos trêmulas e disse: Eu estava lá naquele dia, eu ri, eu sinto muito. Luna olhou para ela e respondeu, com maturidade que nenhuma criança deveria ter, mas que ela tinha. Não conserta o que passou, mas muda o que vem. Só não esquece. A senhora chorou mais e foi embora diferente. E é aí que mora a moral dessa história. A gente não sabe o que existe dentro de alguém até o momento em que essa pessoa abre a boca. Para pedir, para cantar, para contar, para existir. O mundo ensina a gente a olhar rápido e julgar mais rápido ainda. Mas a vida cobra caro de quem se acostuma com a dor dos outros como se fosse cenário. Porque por trás de uma criança suja pode existir uma voz que salva uma rua inteira. Por trás de uma risada pode existir um arrependimento que muda uma história. E por trás de um pão pode existir um milagre simples. Alguém escolhendo não ser cruel. E agora eu te pergunto de verdade, quantas vezes você já riu, ignorou ou passou reto por alguém que só precisava de um pouco de humanidade? Se essa história te tocou, deixe um comentário. Você teria parado para ouvir? Compartilha com alguém que precisa lembrar que gentileza também é coragem. E se inscreve no canal, mas só se essa história falou com o seu coração.